A mensagem de hoje: humilhados pela mão, exaltados pela graça. E eu quero me alegrar com você nessa palavra, porque é uma palavra, primeiro, que impressionante como ela mexe conosco, confronta o nosso coração para sermos cada dia melhores. E geralmente quando nós pregamos uma mensagem de vida para trazer uma visão aberta daquilo que é reino de Deus e daquilo que nós precisamos para viver este reino de Deus. Nós lutamos como pastores e também como ovelhas para tentar a cada dia viver esse processo dia após dia, até o Senhor nos levar ou então Ele vir nos buscar. Mas a nossa luta é que nós não viemos a nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas permaneceremos neste alvo que é Cristo Jesus todos os dias da nossa vida. Então, eu quero trazer essa mensagem, um texto para ela, um verso bíblico que está lá em Provérbios 16. Abra sua Bíblia e nós vamos caminhar juntos. E mantenha ela aberta, que nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Tem muitos versículos para a gente poder juntos trabalhar aqui. Provérbios 16, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tiago 4:10, a partezinha dele diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Anote esses dois textos, daí nós vamos levar em diante a mensagem que o Senhor tem para nós nestes dias. Mas antes disso, feche um pouquinho os seus olhos, vamos continuar orando. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor nessa hora, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Oramos agradecendo, Senhor, porque hoje mais uma vez queremos nos render a Ti e queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos livre de todo orgulho, de todo roubo da Tua glória, de tudo que rouba, Senhor, a Tua presença de nós. Mas, Senhor, queremos nesse momento nos entregar a Ti com o corpo, alma e espírito aberto, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos ensinar a sermos como o Seu Filho Jesus e aprendermos a cada dia, mesmo que muitas vezes nós achamos impossível. Mas, Senhor, com a Tua mão poderosa, nós sabemos que é possível todas as coisas. Oramos, permaneça, Senhor, nesse lugar, na Sua casa. Fique conosco, Senhor, e toque o nosso coração, abra nossa mente, abra nossos olhos espirituais e que nós possamos ouvir a Tua voz nessa hora. Na autoridade do nome de Jesus é que nós oramos. Amém e aleluia. Glória a Deus. Quem nos visita essa tarde, só para mim saber, levante sua mão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você está em casa, como diz nosso pastor. Se você não tem igreja, você já tem, você já achou. Essa igreja é sua. Se sinta amado nesse lugar, se sinta parte desse lugar. Primeira parte dessa mensagem que eu quero trazer para vocês: quando tudo está lá em cima, mas a alma está lá embaixo. Isso é uma forma de pensamento, uma coisa que a gente gosta muito de falar, de duas palavras que marcam muito nosso cotidiano, nosso dia a dia. E qualquer coisa, muitas vezes a gente escuta que a nossa vida não está... Hoje eu acordei para cima. Hoje minha vida está maravilhosa, eu acordei para cima. Hoje o trabalho foi fenomenal, eu acordei para cima. E muitas vezes a gente olha, hoje eu não estou bem, hoje eu estou meio para baixo, né? Quando tudo está bom, nós dizemos que está tudo lá em cima. Mas quando nossa alma pesa, a vida escurece e o chão some, nós confessamos que está tudo lá embaixo. E a nossa vida muitas vezes tende a ser esse vai e vem de altos e baixos. E nós costumamos muitas vezes falar: não, hoje eu não estou bem, minha vida não está boa, eu estou me sentindo lá embaixo. Mas hoje eu estou legal, minha vida está boa, eu estou bem, estou me sentindo para cima, vamos continuar. E é curioso como usamos essas expressões no cotidiano, no dia a dia. Quando uma pessoa morre, nós dizemos o quê?
Muitos dizem, ela caiu morta. Outros dizem, ela caiu, morreu. Outros dizem, ela só deitou e morreu. Quando alguém perde tudo, nós falamos que foi de ladeira abaixo. Mas quando alguém se orgulha, nós dizemos que está com o nariz empinado. Fulano comprou um carrão e agora ele anda de nariz empinado. Comprou uma roupa chique e anda de nariz empinado. De salto alto. Ou se achando demais. Nós escutamos isso sempre. E vemos isso em muita gente, muitas pessoas. E muitas vezes nós fazemos, mas não observamos em nós tais coisas. Mas é aí que entra um alerta de Deus. A cultura dos nossos dias, irmãos, ela não deseja ter qualquer relação com humildade. Hoje você abre as redes sociais, todas elas. Você vê pessoas e mais pessoas te ensinando a ser poderoso, rico, a ser... ter a autoestima lá em cima, a ganhar dinheiro, fotos com Ferrari, fotos em mansões, fotos em lugares paradisíacos, dizendo que está tudo para cima. Hoje, na cultura que nós vivemos nos dias de hoje, não existe essa relação de humildade, mas alegremente é promovido o orgulho. Existe um homem na história que chama William Buckley, que ele escreveu: o orgulho é o solo em que todos os outros pecados crescem. E ele continua dizendo, sendo também a fonte que origina todos os demais pecados. Hoje em dia, o mundo está nos ensinando a viver de uma maneira que nós nos alegramos de sermos orgulhosos a um ponto de esquecer das demais coisas. Mas o orgulho, ele não caminha só. Como diz esse homem de Deus, ele se origina, e todos os outros pecados se originam dele. O nosso cuidado hoje, como igreja do Senhor, é nós abrirmos os olhos para isso. Porque o orgulho nos tira da presença de Deus. O orgulho vem antes da destruição, diz a palavra. Quem se exalta, a palavra de Deus diz que será humilhado. Mas quem se humilha, será exaltado. E nós estamos esquecendo o que o Senhor nos ensinou. Muitos de nós vivemos uma falsa humildade. E você sabe o que essa mensagem de Jesus nos fala? Deus, ele tem prazer em levantar os caídos, irmãos. Mas a grande questão é que muitos que estão caídos, eles não querem que ninguém saiba que eles estão caídos. E quando você não quer que ninguém saiba que você precisa de ajuda, o próprio Deus não vai poder te ajudar. Porque você é tão orgulhoso para dizer socorro. E muitas vezes o Senhor começa a ficar te olhando. Eu quero ver até onde Ele vai. Eu quero ver até quando Ele tem força o suficiente. E nós precisamos entender o que Deus está nos trazendo nesse tempo. O mundo tem se revestido de coisas, de ferramentas para nos tirar da presença de Deus. E nós muitas vezes nós temos perdido porque nós não temos nos revestido da armadura de Deus contra as ciladas do inimigo lá de fora. E nós temos perdido a guerra. Deus tem prazer em levantar os caídos, mas Ele resiste aos que tentam se erguer por si mesmos.
E para entrar um pouquinho nessa mensagem, eu quero citar alguns versículos bíblicos. O primeiro foi o Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito ativo antes da queda. Miqueias 6:8 diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Mateus 23, a partir do 11. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 22, do 24 em diante, surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus disse-lhes: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Romanos 12:3. Pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. A palavra de Deus, ela é poderosa, clara como o céu brilhante, clara como o sol. E nós precisamos caminhar nisso. E vamos falar um pouquinho do orgulho. Primeira coisa, primeiro ponto: a semente silenciosa da queda barulhenta, que é o orgulho. O orgulho raramente ela chega gritando, ele vem suave. O orgulho raramente você vai ver alguém se achar todo orgulhoso ou praticar atos de uma pessoa orgulhosa. Ela vem silenciosa. Mas quando você cai, irmãos, o barulho é grande. Ele começa quando a gente começa a achar que merece mais. E eu estou trazendo para vocês alguns pontos que muitas vezes você pode se identificar. O orgulho, ele começa quando eu começo a enxergar na minha igreja, no meu trabalho, dentro de casa, com meus amigos, que eu poderia ter mais do que eu tenho. Eu poderia ser melhor, as pessoas não estão me vendo. O pastor poderia me enxergar mais porque eu sei fazer isso melhor que fulano. Eu poderia estar numa posição melhor quando eu começo a, dentro de mim, começar a achar que eu mereço mais daquilo que eu tenho. Vigie. Porque talvez a doença do orgulho, ela está sendo gerada dentro de você. Quando pensamos, eu devia estar lá em cima, não aqui embaixo. E nós vamos, sem perceber, nos alimentando de todo tipo de orgulho. Se nós, os crentes, irmãos, desejamos ir para cima, se nós, os crentes, desejamos estar em posições maiores, primeiramente devemos ir para baixo. O crente que é crente, que queira subir, ele tem que descer. O crente que é crente, que conhece o Rei dos Reis e aquele que veio para servir, ele precisa entender que quem quer ser grande, ele tem que ser pequeno. Quer subir? Desça. Vai para o chão, vai para o pó. Quanto
mais baixo tu ir, mais alto você será. Mas muitos de nós estamos esquecendo isso. Estamos lutando e nos alimentando de algo que talvez venha lá de fora, que o nosso objetivo é alcançar o sucesso. Mas por incrível que pareça, o sucesso de quem vive Jesus é o contrário daquilo que o mundo nos ensina. O nosso sucesso é diferente. O nosso sucesso, irmãos, é ganhar a nossa família para Jesus. O nosso sucesso é ir para uma madrugada com Jesus e salvar aqueles homens e mulheres que precisam de Deus. O nosso sucesso é fazer coisas que só você vê. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. São coisas que nos fazem entender quem somos. Como Tiago 4,10 diz: e então, quando você sentir a tua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Tiago 10 na NVI, põe aí para mim na NVI, Tiago 4,10. Colocou? Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Mas primeiro nós vamos nos humilhar. O sentimento de orgulho é o primeiro passo para a realização do pecado. O orgulhoso, irmãos, ele tende a pecar porque ele começa a enxergar coisas que uma pessoa que vive na presença não enxerga. Ele começa a encontrar defeitos, ele começa a encontrar injustiças, ele começa a encontrar problemas, ele começa a encontrar um cisco no olho do irmão. Mas não está vendo ao tamanho da trave que está sendo erguida nos olhos dele. Foi assim com Lúcifer, o primeiro a querer subir sem a permissão de Deus. Com Eva, que desejou ser como Deus. E assim foi com Saul, que começou pequeno aos olhos de todos, mas depois não soube mais ouvir a ninguém, nem o próprio Espírito Santo. O orgulhoso começa a perder os sentidos, começa a perder a sensibilidade do doce Espírito Santo de Deus. E deixa eu te dar um alerta. O orgulho, ele nunca vem sozinho. Eu costumo dizer que o orgulho, ele é medroso. Ele só anda acompanhado. Ele traz consigo a inveja. Ele traz consigo a comparação, a vaidade. E no fim, ele traz a solidão. Ninguém quer estar perto de uma pessoa orgulhosa que só pensa em si mesmo. Chega a um ponto que ninguém quer estar próximo, quer estar perto, quer estar junto, quer andar com a pessoa. Tu já andou com uma pessoa que só fala dele mesmo? Tem pessoas que são tão orgulhosas, irmãos, que se tu falar, eu tô com uma ferida, que ele fala, eu tenho uma muito maior. Porque ele quer vencer em tudo. Até numa doença que você falar, ele vai caçar uma maneira de se sobressair sobre a sua. E eu não estou brincando, isso é coisa que automaticamente o orgulhoso faz. Ele sempre quer estar por cima. Você já viu alguém que caiu por causa do pecado? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas se você olhar bem com um olhar cirúrgico, você provavelmente, ele não caiu por causa do pecado, ele caiu por causa do orgulho. Muitos de nós, antes do pecado, caímos porque somos orgulhosos.
E por conta do orgulho nós nos deixamos cair em pecado. Somos orgulhosos a um ponto de não abrir a boca e dizer: me ajude. Levantar a mão e dizer: ei, eu preciso de alguém. O orgulho é tão grande que você peca e cai. Então talvez, muitas vezes que você pensa que caiu por conta de um pecado, talvez ele tenha caído antes por conta do orgulho. Se ele fosse humilde o suficiente, ele não teria caído neste pecado. Segunda coisa, a verdadeira grandeza começa com os joelhos no chão. Quem é grande vive de joelhos no chão. Quem é grande vive aos pés daquele que é digno. Jesus, ele sabia que os discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior. Jesus, ele olhava, e eu acho que ele olhava para aqueles homens que tanto ficou com ele, e eles discutindo para saber quem será o maior. E sabe o que ele fez? Ele deu uma aula. Ele pegou uma toalha e lavou os pés daqueles homens. Ele falou: ei, o maior, você quer saber quem é o maior? O maior é quem serve. E os pés daqueles homens, irmãos, não são os seus pés limpinhos aí, arrumadinhos, calçadinho no tênis. Os pés daqueles homens eram pés que o dia inteiro estavam no pó, no barro, pisando em cocô de camelo o dia todo, cocô de animal, pés sujos, grossos. E eu consigo ver Jesus se ajoelhando, pegando cada pé daqueles homens e dando uma aula de humildade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dando uma aula de humildade a pequenos servos. Quer ser grande no reino? Quem é o maior no reino dos céus? É aquele que serve. O maior entre vocês será como o menor, e quem governa como quem serve. O dom que Deus te deu, irmãos, não é um trono para você se sentar. Não foi para isso. É uma bacia para você lavar os pés dos outros. Esse é o dom que Deus nos deu. Esse é o maior dom de todos. Não tem dom maior do que esse. Jesus, o Rei do universo, ele agiu como um escravo. Você quer ser usado por Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Pois sirva. Sirva. Quem quer ser usado por Deus, comece a servir. Comece a ir atrás. Comece a perguntar onde eu posso. Pastor, como é que eu faço? Pastora, como é que eu faço? Tem tanto ministério que precisa de você aqui. Quer ser usado por Deus? Sirva. Tem gente que fala: eu nunca sou usado por Deus. Eu queria tanto ser usado por Deus. Meu irmão, abra os seus olhos, manda esse orgulho embora. Usado por Deus não é você subir no altar e estar ministrando, não. Usado por Deus é desde do mais simples. Uma coisa é só consequência das outras. Quer ser usado por Deus? Sirva. Você quer subir os degraus da vida? Os degraus de estar mais perto de Deus? Você quer subir esses degraus, sim ou não? Pois se ajoelhe. Estar de joelho é a forma mais simples e simbólica de você dizer: eis-me aqui, Senhor.
A cada momento que você se ajoelha diante de Deus, você está subindo um degrau de estar mais próximo de Deus. Quanto mais baixo, mais alto você está. A humildade não é fraqueza, irmãos. Muitos pensam que eu vou ser humilhado pelas pessoas. Isso não é verdade. A humildade, ela não é fraqueza, ela é força sob controle. O humilde, ele se controla. Hoje eu estava vindo no carro com um irmão e ele disse: pastor, minha mulher quase me mata de ódio. O que você fez? Nada, eu me calei. Eu venci, pastor. Eu falei: glória a Deus. Você venceu por quê? Porque eu tenho Jesus. Porque senão, meu irmão, a humildade, ela nos traz e nos dá controle. Esses dias, há um pouco tempo atrás, acho que um mês atrás, 2, estão na rua construindo lá na minha casa, perto da minha casa. E eu entrei na rua e estava fechada ainda. E eu não vi, eu fui dar ré, olhei para os dois lados, os dois retrovisores, e não vi nada. Quando eu dei ré, eu bati numa moto atrás de mim. Um cara gigante. Ele veio, correu, eu falei: agora que nós dois se bagaça aqui, é agora. Vamos sair na porrada, é agora, eu e ele. Você não tá vendo não sei o que. Eu falei: por que você estava aí atrás? Ele falou: você queria que eu estava onde? Eu falei: é mesmo. E naquele mesmo momento, irmãos, diante de Deus, me veio uma compaixão, me veio me tremeu a minha carne naquela hora. Porque minha vontade de homem era descer do carro e falar: eu vou lhe ensinar a ser mais manso. Eu falei: meu irmão, me perdoe. Quando eu disse isso, a sobrancelha dele que estava em pé, ela abaixou. Abaixou na hora. Me perdoe porque o erro foi meu. Aconteceu alguma coisa? Deixa eu ver sua moto. Aconteceu alguma coisa? Eu vou pagar tudo que aconteceu. Ele: não precisa pagar nada. Ele falou: tá tudo bem. Eu falei: não, mas eu bati mesmo, eu estou errado. Ele: não, veja, olha lá seu carro, vê se aconteceu alguma coisa no seu carro. Eu falei: não, meu carro não importa. Eu quero saber se você está bem. Não, eu estou bem demais. Pegou na minha mão. Nós viramos praticamente íntimos nós dois. Porque eu desci. Porque na maioria das vezes nós queremos se colocar e naquela hora me veio algo do céu e falou: desça, porque o seu lugar não é em cima. E quando eu desci, aquele homem começou a enxergar. E ele me pediu desculpa do erro que eu fiz. Eu falei: não, desculpa eu. E qualquer coisa, ele: não, eu que peço desculpa. Eu falei: não, eu que peço desculpa. Ele falou: não, você tem que me perdoar. Eu falei: pois pronto. E nós estávamos brigando para ver quem ia perdoar o outro. Por quê, irmãos? Porque eu entendi que o maior é aquele que se humilha, aquele que serve. Porque, querido, quantos de nós não temos brigado por coisas bobas por causa do nosso orgulho? Quantos de nós não temos muitas vezes correndo risco de morte por conta do nosso orgulho? Não queremos dar o braço a torcer. E naquele dia eu vi o quanto é poderoso um pedido de perdão. E aquele homem foi para casa, e eu tenho certeza, irmãos, que ele foi com uma boa impressão minha. E assim tem que ser a nossa vida. Eu saí perdendo, saí. Mas materialmente, agora espiritualmente, eu venci para a glória de Deus. E eu vou ser recompensado. Nós precisamos ter esse entendimento e essa sensibilidade do que Deus está fazendo em nossas vidas todos os dias. Deus trabalha em cada um de nós e Deus faz a cada um de nós todos os dias. Ele mostra isso. Muitas vezes nós estamos passando por provações e estamos fracassando, porque não temos visto Deus trabalhar na nossa vida. A humildade não é fraqueza, é força sob controle.
Um dia, quando eu era criança, um menino xingou minha mãe. E eu falei, eu vou matar esse cara. Minha mãe soube, ela falou, meu filho, todo mundo que te xingar, você sai correndo, vem pra casa. Eu lembro como hoje, eu era criança. Eu falei, mãe, mas aí? Ele, não, pelo menos você tá vivo. Eles não vão te matar na rua. Mas aquilo foi me ensinando que não vale a pena você passar por situações que vai gerar morte na sua vida. Se humilhe hoje para Deus te exaltar, te levantar amanhã. A humildade não é fraqueza. A humildade é força sob controle. É ter consciência do valor que Deus nos dá, mas sem precisar provar nada para ninguém. Você não precisa provar quem você é para ninguém, irmãos. Deus lhe conhece. Eu preciso mostrar que eu sou bom. Você não precisa disso. Eu preciso mostrar que eu sei. Ei, Jesus já sabe. Essa é a nossa vida. A humildade não significa ter uma imagem desvalorizada de si mesmo, mas é não ter imagem nenhuma. Nós não temos imagem. Humildade é não ter imagem nenhuma. Isaías, ele conhecia suas próprias falhas, mas quando Deus o chamou, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Mesmo sabendo das suas falhas, mesmo sabendo dos seus problemas. Humildade é reconhecer as suas fraquezas e mesmo assim mostrar para Deus que você é acessível. Humildade é você mostrar para quem você é de verdade e não criar uma capa de orgulho para que as pessoas entendam que você é quem você não é. Isaías foi usado por Deus, mas só que Deus o capacitou a fazer a sua obra. Por mais que hoje talvez você não tenha condições, mas se você dizer, eis-me aqui, Senhor, Ele vai lhe capacitar a fazer a obra dEle. Jesus, Ele nos capacita. A humildade é aquela qualidade de caráter que quando temos a consciência, irmãos, que a possuímos, nós a perdemos. Olha a linha fina que é a humildade. Quando eu tenho a consciência que eu sou humilde, eu já estou perdendo a humildade. Como é que eu vou ser humilde, pastor? Com atitudes, com gestos, com trabalho, servindo. A gente vê um menino na televisão falando, eu sou humilde. Você já está sendo desumilde aí. Já está sendo orgulhoso. A humildade, irmãos, é aquela qualidade de caráter que quando nós temos a consciência que a possuímos, nós já a perdemos. Ser humilde é o dia a dia, é todos os dias. É falar e fazer aquilo que mais se aproxima de Deus. Crentes que se orgulham de ser humildes, eles devem ser mantidos à distância, viu, irmãos? Crentes que batem no peito e se orgulham de ser humildes, eles devem ser mantidos à distância. Porque quando o orgulho simula a humildade, o diabo ele entra em ação. Tem gente que é tão humilde, irmãos, que a humildade dele é uma doença para ele. Tem pessoas que se faz de humilde para receber elogios. Tem pessoas que entram, serve ao Senhor, mas para agradar ao seu próprio ego. Tem pessoas que estão na obra de Jesus, para que outras pessoas o vejam. Tire uma foto dele, faz um vídeo dele. E ele possa postar. Não tenho problema com isso, viu, irmãos? Mas eu estou falando, é a sua motivação.
Hora ou outra você vai nos ver aí ajudando, servindo. E naturalmente pessoas que andam conosco estão filmando porque precisa ser divulgado para a igreja. Mas é a sua motivação. Você pode postar o que você quiser, mas é a sua motivação que conta. Você está fazendo isso para quem? Terceiro ponto. A queda de muitos é a falta de sinceridade. Salomão, ele nos advertiu, ele disse: quem esconde os seus pecados não prospera. Provérbios 28:13. E a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que tentaram esconder o que haviam de errado. O rei Davi, na Bíblia, escondeu aquela traição e ele passou um tempo doente com aquilo. Acã escondeu despojos de guerra. Ele e sua família, além de Israel perder a guerra, ele e sua família foram eliminados. Ananias e Safira esconderam uma mentira e perderam a vida. Escute aqui com atenção, queridos. A humildade verdadeira começa quando eu paro de fingir que está tudo bem. Aí você está começando a ser humilde. Quando você começar a pedir socorro. Quando eu paro de fingir que está tudo a mil maravilhas. A humildade começa quando eu encaro os meus erros sem medo do julgamento dos homens. Porque, irmãos, o que importa não é o julgamento dos homens, não é o olhar dos homens, não é o olhar de julgamento das pessoas. O que importa para mim e para você é o olhar de Deus. A humildade começa quando eu abro mão do que as pessoas vão dizer e eu tenho a certeza que Deus está olhando por mim. Muitos de nós temos entrado e saído da nossa igreja, vivido no meio do seu povo, doentes, presos. Mas quando te perguntam como é que você está, meu irmão? Pastor, 100%. Não, se tem um crente que está bem, esse crente é eu. O orgulho é tão grande que ele prefere morrer do que falar como ele está. Você tem vivido diante dos olhos de pessoas? Ou diante dos olhos de Deus? Você tem escolhido viver diante dos olhos de pessoas, do que as pessoas vão enxergar de você? Ou você tem vivido ou preferido viver diante dos olhos de Deus? Do que o meu Deus é para mim? Isso é uma pergunta. Como você tem vivido nesse tempo? Quarto ponto, para a gente caminhar. Humilhar-se não é rejeitar a si mesmo, é se entregar a Deus. Amém? Muita gente acha que humildade é dizer eu não sou ninguém. Olha que rapaz humilde. Eu não presto, eu não sirvo. Humildade, muitas vezes as pessoas acham que é se autodesvalorizar. Pegar as coisas que você é muito bom e dizer, não, isso aqui eu sou ruim disso. Eu não presto disso. Eu não sirvo para nada. Isso não é humildade, irmãos. Isso aí é autopiedade. É muito diferente de humildade. E até isso pode esconder orgulho. Eu conheço pessoas que você vai perto dela, você conhece ela, sabe que ela é uma pessoa extraordinariamente inteligente e fala, e aí, meu irmão, minha irmã? Ela, não, eu preciso da sua ajuda, você precisa me ensinar. Eu preciso aprender mais. E você sabe que não é verdade.
Mas sabe o que essas pessoas querem, irmãos? Que você bate nas costas dela e fala: não, você é muito bom. Sabe qual é o alimento delas? É que elas se desvalorizam para que você possa abrir a boca e dizer: não, você é capaz, você é bom. E isso as alimenta o espírito de orgulho dessas pessoas. Elas precisam que as pessoas falem quem elas são. Elas precisam que as pessoas as coloquem para cima, sendo que elas já são capazes de estar onde estão. Mas só isso não é o suficiente para esse tipo de pessoa, que vive se alimentando do orgulho. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Isso é humildade. Pense mais nas pessoas, irmãos. Quanto mais você pensa nos outros, mais Deus é glorificado através da sua vida. É olhar para o alto e dizer: Senhor, se tu me usar, eu irei. Se tu não me enxergar, Senhor, tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que o teu nome seja glorificado. Tem pessoas, irmãos, e nós como pastores, e agora piorou que a igreja é grande, é pequena ainda, mas vai crescer mais. Tu tá andando para todo canto, tu precisa estar de orelha em pé. Porque algumas vezes chega pessoas: pastor, não fale mais comigo. Falei: agora lascou. Por quê, irmã? Porque você passou lá no shopping, me viu e não falou comigo. Eu falei: pois pronto, agora eu vou pro inferno. Minha irmã, eu não te vi, viu? Eu vi o senhor olhando para mim. Falei: conversa. Mas o orgulho é tão grande que parece que existe uma necessidade em certo tipo de pessoas, que não importa o que esteja acontecendo, ela precisa ser vista. Irmãos, quantas vezes você não está olhando para uma pessoa? Eu sou mestre para isso. Eu olho para você, você acha que eu estou olhando para você, mas eu estou pensando lá na morte da bezerra, lá longe. Agora antes a irmã me dando tchau ali, dando tchau, e eu sei que ela estava me dando tchau, mas eu estava olhando para trás dela. Quase que eu não dou tchau para ela. Mas o que eu preciso que você entenda, que o seu orgulho não pode te tirar da presença. Não é um tchau ou um oi de alguém que você acha que te viu, que vai tirar a tua santidade, a tua paz em Cristo Jesus. São coisas, irmãos, que é tão simples e nos tira por conta de um orgulho besta nosso. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si, irmãos. José, ele passou por calabouço, por traição, por injustiça, mas permaneceu humilde e no tempo todo e no tempo certo, Deus o exaltou. Assim foi com Moisés, que saiu de um palácio. Ei, Moisés era um príncipe do Egito. E ele foi lá para o deserto, lá para o chão. E ele se tornou esse grande homem de Deus, libertador do povo de Deus. Assim foi com Maria, uma adolescente, Santa Maria, que disse sim ao plano divino, mesmo sabendo que ela seria mal interpretada, mesmo sabendo que ela seria julgada por aquilo, mesmo sabendo que ela poderia ser apedrejada por conta de um sim dela, de uma decisão tomada. Mas ela preferiu ouvir a Deus. Ela preferiu obedecer. A humildade, irmãos, nos posiciona para viver o impossível de Deus. Quanto mais humildes somos, mais portas se abrem em nossa vida. A humildade é uma chave mestra que abre muitas portas. Quinto ponto.
O Deus que vê no secreto, Ele exalta no tempo certo. 1 Pedro 5,6 diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo de Deus. Não no seu, viu, irmãos? No de Deus. Nem sempre é no nosso tempo. Mas quando chega, escute, quando chega o tempo certo, o tempo de Deus, ninguém mais para. Ninguém consegue te parar, as portas se abrem, porque o tempo de Deus chegou em nossas vidas. Quando você ora no secreto, Ele vê. Acredita nisso? Quando você ora no secreto, Ele vê. Você não precisa estar, muitas vezes, só querendo orar no meio de público. Eu estou falando de você não, irmão. Estou falando do que acontece. Mas quando você ora no secreto, Deus vê. Quando você serve sem holofortes, Deus vê também. Você não precisa servir só quando as pessoas estão vendo. Você pode servir todos os dias. Eu vi uma história. Eu não sei onde foi essa história. Eu sou ruim de história. E quando eu conto a história, eu conto ela toda errada. Depois o povo fala: pastor, não foi assim. Eu falei: desculpa. De um casal, de um grupo de pastores, eu não sei onde foi. E eles estavam conversando. Aí eu acho que um pastor ficou de lado assim. E ele, para chamar atenção, ele foi lá e pegou os pratos da mesa tudo. Recolheu todos os pratos da mesa. E os pastores olharam para ele. Ele pegou e levou para a cozinha. Aí quando acabou a reunião, o pastor que estava à frente, ele falou: você lavou os pratos? Ele falou: não. Por quê? Porque não tinha ninguém olhando. Ele pegou os pratos porque todos estavam olhando para ele, o homem que queria servir. Mas não lavou os pratos porque na cozinha ele estava sozinho. Isso acontece com muitos de nós. Nós só queremos ir onde tem gente para nos ver. E Jesus, na maioria das vezes, irmãos, Ele trabalha tão poderosamente no secreto, que você fica impressionado com isso e muitas vezes você até vicia. Não, eu só quero ir se for só. Eu só quero fazer se for sozinho, porque eu sei que o meu Deus vai falar comigo. Mas essa tem que ser o nosso modo de vida, porque as outras coisas vão chegar. A multidão, os amigos, as pessoas servindo juntos vão chegar. Mas no secreto, Ele te vê, no secreto Ele faz, no secreto Ele fala. Você precisa acreditar nisso, porque nós não fazemos para nós, fazemos para Ele. Deus exaltou José, irmãos, no tempo certo. Ele elevou a Davi na hora certa, exata. Deus honrou Maria, Moisés, Josué e tantos outros, que não buscavam palco, mas buscavam a presença. São pessoas assim que Deus tem procurado. Aqueles que buscam a presença. Sabe por quê, irmãos? Aquele Deus que fez isso tudo no passado, Ele ainda faz hoje. Eu quero concluir. Desça para que Ele te leve ao alto. Se você quer ir mais alto com Deus, aprenda primeiro a rastejar em oração. Aprenda primeiro a buscar a Deus. Aprenda primeiro a ter tempo com Deus. Se você quer ser visto por Ele, aprenda a sumir dos olhos dos homens primeiro. Se esconda. Se você quer ser exaltado, aceite ser quebrado e moldado. Quer ser exaltado? Aceite o tratamento de Deus. Jesus, o Senhor da glória, desceu até os pés dos homens
para lavá-los. Desceu até a cruz, desceu até a sepultura, mas ele foi exaltado com o nome que está acima de todo nome. Ele desceu, mas Deus o colocou no mais sublime trono. Jesus nos ensina com humildade. A humildade, irmãos, ela traz nossa vitória. Esse é o nosso caminho também. Não há outro caminho. Amém, igreja? Eu quero deixar algumas perguntas para você refletir em sua casa. Primeira, será que o orgulho tem dominado áreas escondidas no seu coração? Segunda pergunta, como eu reajo quando sou ignorado, esquecido ou não reconhecido? Como você tem reagido? Tem gente que sai da igreja porque não tem sido reconhecido pelo seu líder. Terceira pergunta, estou disposto a servir onde ninguém vê, apenas porque amo a Deus? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo. E uma última, se sou dotado por Deus de inteligência, procuro enfatizar sempre isso ou simplesmente uso esse dom para ajudar os outros? Eu preciso estar falando o que eu sou todos os dias para as pessoas? Ou eu uso isso em benefício do outro, em benefício do necessitado, em benefício do mais pobre? São perguntas, irmãos, que tem que chegar em nós e bater com força, para que nós possamos reconhecer quem somos de verdade. A verdadeira humildade é reconhecer que eu preciso melhorar todos os dias. A verdadeira humildade é saber que eu preciso me vacinar contra todo tipo de orgulho todos os dias da minha vida. E eu preciso saber disso. Eu tenho sido um bom crente. Amém, queridos? Se coloca de pé em nome de Jesus.